Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Cuide de Si. Na edição de hoje vamos falar sobre a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV. O HIV, ou seja, a epidemia do HIV, existe há mais de 40 anos. Cerca de 38 milhões de pessoas vivem com HIV. Isso é muito. Mas qual é a situação em Moçambique? Em Moçambique, 2 milhões de pessoas vivem com HIV, ou seja, 2 milhões para um universo de 30 milhões de habitantes. Destes 2 milhões de moçambicanos que vivem com HIV, cerca de 1,7 milhões estão em tratamento antirretroviral. Agora vamos imaginar o peso que esta doença tem para o país, um peso econômico muito grande. 1,7 milhões de pessoas a fazerem tratamento antirretroviral, sendo que este tratamento é gratuito nas instituições públicas. Para nos falar desta doença, temos hoje uma convidada especial, a doutora Lúcia Chambal. A doutora Lúcia é médica, é internista, é mestre em saúde pública pela Universidade de Lisboa. Ela também está fazendo doutoramento em biociências, mas é um currículo muito vasto. Ela também tem interesse por pesquisa, sobretudo pesquisa no HIV. Para além disso, ela também é docente tanto na Universidade Eduardo Mondlane como também no Esqueteno. Seja bem-vinda, doutora Lúcia. Obrigada pelo convite para estar aqui e conversar sobre o HIV. Doutora Lúcia, diga, o que é o HIV-Sida? O HIV-Sida, neste caso, é uma doença que é causada por um vírus. Portanto, qual é o impacto desta doença? Nós podemos tentar imaginar o nosso corpo como tendo um quartel e podemos imaginar um inimigo que neste caso é o HIV. Então, o impacto desta doença é que este HIV, o que ele faz é tentar ao máximo destruir aquilo que é o nosso quartel, que são as células que são consideradas como sendo de defesa, que são a linha de frente do nosso quartel. E essas células são as chamadas células CD4. Então, o que o HIV faz na sua grande inteligência e esperteza é exatamente ir destruindo aos poucos estes nossos soldados e, portanto, diminuindo aquilo que são as defesas do nosso corpo. Então, se não houver uma intervenção, esta diminuição progressiva destes soldados vai causar outros problemas que, de certeza, que vamos falar ainda a seguir. Ok, muito obrigada, doutora Lúcia. E como é que se transmite essa doença? Como é que a pessoa apanha o HIV-Sida? Existem várias formas de transmissão do HIV-Sida e é importante que nós desestigmatizemos esta questão do HIV, em que a maior parte das pessoas acha que a infecção por HIV é transmitida por relações sexuais. É uma das principais formas. Talvez a principal forma de transmissão são as relações sexuais desprotegidas, mas existem outras formas de transmissão da infecção, como a transmissão materno-infantil, portanto, da mãe para o filho, na altura em que a mãe está grávida, ou na altura em que a mãe está a amamentar, ou na altura em que tem algum contacto próximo com a criança. Outras formas importantes de transmissão é através de uso de seringas ou outros objetos corto-perfurantes, portanto, objetos que nos cortam e que fazem com que exista algum contacto desse objeto, se esse objeto tiver tido contacto com alguém que tenha a infecção por HIV e a outra pessoa corta, seja no barbeiro, seja ocasionalmente ao picar-se numa agulha que está depositada em lugar impróprio, como acontece a nível dos hospitais, seja também pela partilha de seringas, que tem sido comum, porque nós sabemos que o consumo de drogas injetáveis ilícitas tem aumentado na nossa sociedade. Então, o uso de seringas não esterilizadas, as trocas de seringas... Atenção, o uso de seringas não esterilizadas é uma forma de contaminação. Outras formas de contaminação que são cada vez mais raras, que é por transfusão. Portanto, se a pessoa tiver recebido sangue que não tenha sido devidamente testado ou rastreado para o HIV, portanto, mas hoje em dia é raro, porque os bancos de sangue, antes de se fazer a transfusão de sangue, o sangue é submetido
há uma série de testes que nos permitem ver se este sangue tem o HIV ou não. São estas as principais formas. E para ajudar o telespectador que está lá em casa, como é que a doutora Lúcia pode dizer, como é que é fácil ver que alguém tem o HIV/SIDA? Quais são os sinais e sintomas que devem nos chamar a atenção de que esta pessoa pode ter HIV/SIDA? Uma coisa que tem sido notado e é interessante nós vermos naquilo que é a história do HIV a nível mundial no nosso país é que nós hoje em dia vemos menos pessoas com aqueles sinais da infecção por HIV. Mas pronto, também ainda recebemos no hospital pessoas que chegam num estadio, portanto, avançado da doença por HIV. Então, o que acontece? A pessoa quando tem esta infecção e realmente não sabe e não é tratada, não é diagnosticada a tempo, não é tratada a tempo, ela começa com uma série de sintomas que têm a ver exatamente com esta diminuição das nossas defesas, com esta diminuição destas células CD4. E começa por aparecer infecções ligeiras, é uma pessoa que tem sempre infecções respiratórias, diz que está sempre gripada, é uma pessoa que começa a perder peso de forma inexplicada, é uma pessoa que tem episódios de diarreia, de repetição, portanto é uma pessoa que começa a ter também alterações a nível da pele, que também não consegue explicar por nenhuma outra causa, torna suscetível a ter várias doenças que normalmente uma pessoa que tem uma imunidade mais estável, portanto tem as defesas do organismo mais estável, pode não ter. Portanto, esses são os sinais mais precoces. E quando se deixa isto evoluir, porque esses sinais já devem chamar a atenção à pessoa para ser testada ou para procurar outras causas, porque isto não está só essas doenças que afetam as defesas, estamos a falar hoje do HIV, mas existem claramente outras doenças, mas agora estamos com foco na questão do HIV. Quando deixamos isto progredir, a pessoa já começa realmente a ficar debilitada, começa a ficar dependente de outras pessoas para fazer as suas atividades, começa a ter doenças que podem ser mais graves, desde a tuberculose, outras infecções. Atenção, pacientes com tuberculose, haver rastreio do HIV. Exato. Outras infecções, diarreias que são mais crônicas, não aqueles episódios que tinha no início. Pode desenvolver doenças mais graves a nível do sistema nervoso, portanto, ter infecções do cérebro e, portanto, ter quadros que são mais graves. Portanto, todos estes sinais, se nós não encontrarmos nenhuma causa que seja aparente e a pessoa realmente sente-se mal, é importante que seja testado. Agora eu fiquei com uma curiosidade, doutora Lúcia. Quando a pessoa tem um contágio, ou seja, é infectada por HIV, os sintomas aparecem logo a seguir? Como é que isto acontece? Na verdade, leva o seu tempo. Ainda não existe um intervalo que já esteja determinado, que diz que se eu adquiro a infecção por HIV, daqui a 2 anos, ou daqui a 3 anos, ou daqui a 5 anos, eu vou começar a manifestar sintomas. Tudo depende do organismo para o organismo. Há pessoas que este quadro clínico pode aparecer em 1 ano, há pessoas em que o quadro clínico pode aparecer em 2 anos. Portanto, daí a necessidade de aquelas pessoas que têm mais de 18 anos ou pessoas que começam a atividade sexual terem que fazer o teste de forma regular. É o que Atenção, testagem regular para o HIV. Exato. E esse regular, o que é que significa, doutora Lúcia? Se a pessoa for sexualmente ativa, o ideal é que seja testado pelo menos uma vez por ano, mas tem que ter, existem vários fatores, claro, que nós devemos considerar, que é o uso de métodos que são importantes para a prevenção, se é uma pessoa que usa o preservativo de forma regular, mas todos aqueles que são indivíduos que são considerados como sendo sexualmente ativos deviam fazer um teste HIV pelo menos anualmente. Testagem uma vez por ano, pelo menos, para todos os indivíduos que sejam sexualmente ativos. E então, doutora Lúcia, como é que se faz o diagnóstico? O diagnóstico da infecção por HIV hoje faz-se de uma forma muito simples, que é com recurso a testes que são considerados testes rápidos. Portanto, é um teste que a pessoa vai a uma unidade sanitária, está disponível em todas as unidades sanitárias. Existem sítios específicos para se fazer a testagem e que a pessoa vai e diz que quer ser testada para o HIV.
Então existe lá alguém que é um conselheiro que vai conversar com a pessoa sobre que resultados é que a pessoa tem e quais é que podem ser as consequências desse resultado e faz um teste por uma picada, como faz o teste da malária, faz o teste por uma picada, coloca-se nessa fita e em poucos minutos a pessoa tem o resultado do teste de HIV. Portanto, esse teste está disponível em qualquer unidade sanitária. Então, é importante nos testarmos para o HIV. E como a doutora Lúcia já disse, pelo menos uma vez por ano, toda pessoa que for sexualmente ativa deve fazer o teste do HIV. Doutora Lúcia, esta doença tem tratamento? Tem. Levamos muito tempo até conseguirmos encontrar aquilo que fosse um tratamento que seria ideal para esta situação e ainda continuam vários estudos no sentido de se descobrir mais medicamentos. Existe um tratamento, já existe um tratamento para esta doença desde a volta de 1987, 88 e cada vez mais são medicamentos que são mais toleráveis, são medicamentos que permitem uma recuperação mais rápida da pessoa e é aquilo que nós chamamos de tratamento antirretroviral. Nós chamamos de tratamento, mas na verdade é um tratamento que a pessoa faz para a vida toda. Mas nós temos que considerar, por exemplo, quando a pessoa é diabética, quando a pessoa é hipertensa, quando a pessoa tem alguma doença que é considerada como crônica. O HIV, hoje em dia, o HIV-Sida é considerado uma doença crônica. Portanto, é uma doença que afeta o organismo e que, portanto, a partir do momento que a pessoa adquire, vai viver com essa doença para o resto da sua vida, tal e qual outras doenças são consideradas crônicas. O tratamento que permite é o controle portanto, desta multiplicação do vírus. Portanto, o vírus vai se multiplicando se não houver nenhum tratamento. O tratamento não existe cura, existe tratamento que é um tratamento que é considerado um tratamento para toda a vida e que permite que essa replicação, essa multiplicação do vírus pare. Ao parar a multiplicação do vírus, os nossos soldados vão se reativar e as nossas defesas vão de novo aparecer. Portanto, isto é que é o tratamento antirretroviral. Portanto, é uma combinação de medicamentos que se faz atualmente em um só comprimido e que permite que a pessoa tenha realmente uma vida que é estável, que a pessoa continue a viver normalmente com esta doença. Por isso é que hoje nós já não chamamos de indivíduo que tem infecção por HIV, nós temos pessoas vivendo com HIV, porque a pessoa já tem uma vida que é considerada como sendo uma vida normal. E como é que vamos saber se esse tratamento está a ser eficaz? Um dos principais indicadores de que o tratamento está a ser eficaz é um teste que se chama de carga viral. O que é a carga viral? O próprio nome já diz, ela mede a quantidade de vírus que nós temos no organismo. Então, como o objetivo do tratamento é exatamente diminuir esta quantidade de vírus, então nós vamos controlar esta carga viral, esta quantidade de vírus que existe no nosso organismo. E o que nós pretendemos é que o indivíduo seja considerado como tendo uma carga viral indetetável. Se formos a ver o nome é indetetável. Não se consegue detectar, mas não quer dizer que a pessoa está curada. O vírus está lá, o que está a acontecer é que a sua multiplicação está a ser controlada pelos medicamentos antirretrovirais. Sim. E nós vimos que cerca de 1,7 milhões de moçambicanos estão em TARP, ou seja, em tratamento antirretroviral. Mas os dados em Moçambique mostram que cerca de 1/3 dessas pessoas abandonam o tratamento, deixam de tomar a medicação antirretroviral. Doutora Lúcia, conte-nos um bocado da sua experiência, como é que aparecem esses doentes que abandonam o tratamento antirretroviral e qual é a experiência desse abandono nas unidades sanitárias? Infelizmente, esse é um dos efeitos que nós temos daquilo que é o tratamento das doenças crônicas. E principalmente quando se trata também de doenças que afetam pessoas mais jovens e que por vezes não têm uma percepção clara daquilo que é a doença que tem, ou até pessoas muito mais adultas e que não têm uma percepção clara daquilo que é a doença que tem. Então, o que acontece algumas vezes? É que nós encontramos um indivíduo, e isso é comum, encontramos um indivíduo que nos aparece num estado avançado da doença.
e que nós conversamos com a pessoa, porque antes de começar o tratamento, nós não colocamos só o tratamento, não impingimos o tratamento, não obrigamos a pessoa a fazer o tratamento. Nós conversamos com a pessoa e explicamos qual é a importância deste tratamento. E a pessoa inicia o tratamento. Mas o que acontece? Depois de um tempo, e isso é uma verdade, depois de um tempo a pessoa sente-se bem. Ao se sentir bem, a primeira tendência é dizer, eu já posso não tomar, posso tomar uma vez a outra. Então, este é um dos grandes problemas que nós temos, é a adesão ao tratamento. Ou então aquelas pessoas que, uma das coisas que acontece, por exemplo, que acontecia muito há algum tempo, era quando nós tivéssemos uma mulher que estivesse grávida e fazia-se o diagnóstico do HIV. E uma das mensagens que nós passávamos àquela mulher é que tu tens que fazer o tratamento para proteger a criança. Nós sabemos que o amor de uma mãe por uma criança é infinito. Então, ela vai proteger aquela criança tomando os seus medicamentos. Então, o que ela fica a pensar é que depois de eu ter o bebê já está seguro. Então, eu posso começar a descuidar-me um pouco porque também estou bem. Então, este é que é o grande desafio, que é iniciar o tratamento e manter as pessoas em tratamento. E hoje em dia, as unidades sanitárias já têm mecanismos de controlar isto, que são, até existem a possibilidade de se fazer chamadas para a pessoa quando vai à unidade sanitária, pergunta-se se a pessoa tem um confidente, um vizinho, pode ser um familiar, quem a pessoa escolher como confidente. Então, quando nós vemos que aquele indivíduo está a ficar faltoso, além de ligarmos para ele, também procuramos saber através do seu confidente o que está a acontecer para ele não ir. Né? Já existem, portanto, vários métodos que permitem que, portanto, as consultas também são mais regulares e pode-se até avisar que a pessoa tem uma consulta, portanto, algumas unidades sanitárias já estão a fazer este nível de atendimento e, portanto, e também existe também esta questão das pessoas pensarem que vão ser estigmatizadas. Ali onde eu estou a ir, as pessoas sabem que eu tenho esta doença. Ali onde eu estou a levantar os medicamentos, as pessoas sabem que eu tenho esta doença. Por isso é que hoje em dia, nos centros de saúde, há um tempo havia aquilo que nós chamávamos de hospital de dia. Sim. E hoje em dia já não temos os tais hospitais de dia. O que se faz é integrou-se o HIV nas doenças crónicas. Portanto, ninguém sabe o que aquela pessoa tem, que está a entrar naquela porta. Pode ter diabetes, pode ter hipertensão, pode ter qualquer outra doença. Portanto, é um indivíduo que não é colocado de lado na sociedade. Isso é muito bom. Mas em termos de prevenção, é possível prevenir esta doença? É possível prevenir e uma das principais formas de prevenção tem a ver claramente com as formas de transmissão. O que nós queremos é atuar sobre aquilo que são as formas de transmissão em que nós falamos. Portanto, uma das principais formas de transmissão são as relações sexuais desprotegidas. Portanto, o uso dos métodos de barreira como o preservativo, tanto masculino como feminino, é uma forma segura de proteção que permite-nos 99%, quase 100% de uso de preservativo. Então, é uma das principais formas, principalmente o uso de preservativo em relações ocasionais. Claramente que nos casais estáveis o uso de preservativo não vai ser obrigatório, mas é importante nós sabermos que mesmo entre casais estáveis também pode existir a infecção por HIV, também podem existir casais que nós chamamos de serodiscordantes e hoje em dia nós vamos encontrando mais. O que é um casal serodiscordante? Só para não passar este termo, é um casal em que um tem infecção por HIV e o outro não tem. Então, e podem viver assim para o resto da vida. Hoje em dia já existem métodos de prevenção que permitem que que não tem infecção por HIV não adquira infecção por HIV. Portanto, esta é uma forma de prevenção. A outra forma de prevenção é uma coisa que hoje em dia nós chamamos de PrEP, que é profilaxia pré-exposição. Quando eu falo, por exemplo, deste casal que é serodiscordante, que é um casal que é sexualmente ativo, portanto, e que tem alguma dificuldade no uso de métodos que sejam de barreira, como é o caso do preservativo, portanto, pode ser um casal que possa ser, se for uma unidade sanitária, tem que ir os dois e ver se os dois têm aquilo que são os critérios, são considerados como sendo critérios para iniciar a profilaxia pré-exposição, e que é um comprimido que a pessoa também faz e faz para o resto da vida. Portanto, existe este método que é chamado de PrEP, que não só é para casais serodiscordantes, como para pessoas que tenham relações sexuais ocasionais, no caso ou então pessoas que são consideradas como sendo de alto risco, que
que são os trabalhadores de sexo, os usuários de drogas. Nós falamos que uma das formas de transmissão é a partilha destas seringas entre usuários de drogas. Então, aquelas pessoas que são usuárias de drogas endovenosas, portanto, esses que injetam, pessoas que injetam drogas, portanto, também são candidatos a fazer profilaxia. Outros são os homens que têm sexo com homem, portanto, que também, se não tiverem relações que são estáveis, também são considerados como sendo prioritários para o PrEP. Caminhonistas, que nós sabemos que um dos focos da infecção por HIV, já se fez vários estudos, são estes caminhonistas de longo curso, também são considerados como sendo pessoas que tenham alguma prioridade para fazer a profilaxia pré-exposição. É uma das formas. Existe a forma de prevenção da transmissão de mãe para filho, que é uma mãe que é diagnosticada com HIV durante a gravidez iniciar o tratamento antirretroviral o mais cedo possível. O que isso vai fazer? Vai fazer com que a multiplicação de vírus no corpo da mãe diminua e ela não passe o vírus para a criança. Também é uma forma que é bastante efetiva. A nível dos hospitais, o uso correto do material de proteção, luvas ou o que quer que seja, se nós estivermos a cuidar do indivíduo que tem infecção por HIV, que tem feridas na pele, portanto, temos algum cuidado no manuseio ou portanto, ao lidarmos com estas pessoas. E é uma pergunta que o telespectador lá em casa também pode se perguntar, pode se fazer neste caso. Uma vez feito o diagnóstico do HIV, em que nós começamos o tratamento? Todas as pessoas fazem tratamento e em que período é que se faz o tratamento? Como é que isso é feito? São as tais coisas que vão evoluindo. Até algum tempo nós dizíamos que só considerávamos como sendo prioritário, portanto, aquela pessoa que devia fazer o tratamento, aquela que já estivesse doente. Então, depois de algum tempo foi-se vendo que não vamos tratar só as que estão doentes, porque há muitas outras. O número de pessoas que têm infecção por HIV e que realmente estão doentes é muito pequeno quando nós comparamos com o número de pessoas que têm infecção por HIV. E nós vimos que aquelas outras pessoas que têm infecção por HIV, mesmo sem estarem muito doentes, eram aquelas pessoas que também acabavam ficando doentes e propagando a infecção, em alguns casos até sem saber. Então decidiu-se que não. Hoje em dia vamos aquilo que se chama de testar e iniciar. Portanto, todo aquele indivíduo que é testado e tem um teste positivo para HIV deve iniciar o tratamento antirretroviral, porque essa também é uma forma de prevenção da transmissão. Porque se eu faço o tratamento, tenho infecção por HIV, faço o tratamento, eu diminuo a multiplicação de vírus no meu corpo, eu tenho menos probabilidade de transmitir a infecção a quem quer que seja. Telespectador aí em casa, logo se testar e se o teste for positivo, dirigir-se à unidade sanitária mais próxima para o início do tratamento antirretroviral. Mais uma vez, é gratuito, tratamento antirretroviral nas unidades sanitárias públicas. E, doutora Lúcia, que considerações é que gostaria de deixar sobre o HIV, o tratamento, o diagnóstico, sobre toda esta pandemia para o telespectador lá em casa? Um dos principais aspectos que eu gosto de focar e continuo a focar quanto à questão do HIV é a questão do estigma. Apesar de ser cada vez menos, nós ainda temos, eu ainda tenho e vejo até hoje indivíduos que têm infecção por HIV e que não só são estigmatizadas por outros, mas elas também se auto-estigmatizam. Portanto, as pessoas se culpam de ter esta doença. Então, a principal coisa, e isso é uma barreira para o tratamento, o fato da pessoa sentir-se culpada por ter uma doença que as pessoas vão dizer que está associado a práticas sexuais que não são adequadas. Não. A primeira coisa é a pessoa aceitar a doença e ir para frente. E aceitar a doença e ir para frente quer dizer o quê? Fazer o tratamento, porque o tratamento hoje em dia é um comprimido que não tem praticamente muitos efeitos que sejam indetetáveis e que vão permitir a pessoa viver, ter uma vida normal, ir ao serviço, ter filhos, casar, portanto, vão permitir a pessoa ter realmente uma vida normal. Então é importante que as pessoas aceitem a doença primeiro para que possam fazer aquilo que é o tratamento. As pessoas que estão em tratamento, é importante que adiram ao tratamento. Porque se as pessoas não aderirem, não fizerem o tratamento como deve ser, o que vai acontecer é que aquilo que as pessoas tinham no início ou até aquilo que nunca tiveram, vão começar a ter, que são as doenças mais graves e que levam à morte, porque o que mata
não é o HIV como tal. São todas aquelas doenças que vão aparecer como resultado da diminuição das nossas defesas. Portanto, o nosso organismo torna-se completamente aberto. Portanto, é um quartel aberto em que pode entrar o que for entrar. Qualquer doença que entra vai afetar bastante o organismo. Então, é importante que as pessoas, quando começam a fazer o tratamento, realmente elas sigam com o tratamento, né? E é importante que as pessoas falem abertamente desta doença. Claramente, algumas pessoas são muito mais fechadas, mas quanto mais nós falarmos, mais será normal entre nós, porque é normal hoje em dia. Só pelos números que a Sheila aqui já falou no início, nós podemos ver que é uma grande porcentagem. Estamos a falar de 11, 13% de pessoas a nível do país. Isto é um importante número. Portanto, é uma doença, sim, mas é uma doença crônica, é uma doença que se controla. Hoje em dia controla-se cada vez melhor. E o tratamento é gratuito, voltamos a repetir sempre isto. O tratamento é gratuito. O atendimento nas unidades sanitárias também é gratuito e não há nenhuma diferenciação entre as pessoas. Portanto, é importante que as pessoas façam o tratamento. Uma das coisas que eu costumo ver é ver pessoas que realmente não têm condições financeiras, mas que fazem de tudo para conseguir comprar um medicamento que na unidade sanitária é gratuito. E depois, o que acontece? Naquele mês que não tem dinheiro, não vai comprar e não vai tomar. Então é importante que as pessoas tenham estes pontos que estivemos aqui a falar. Muito obrigada, doutora Lúcia, por ter estado conosco em mais uma edição deste programa. Muito obrigada ao telespectador lá em casa por ter nos acompanhado. Para quem ainda não se inscreveu nos cursos da Academia, inscreva-se já através do link abaixo. Muito obrigada.